Então, o Alex Bagé fizeram uma pequena sacanagem, uma grande sacanagem com ele. Ele foi injustiçado e a gente está aqui para falar disso hoje, porque eu ouvi coisas de fontes muito credibilizadas comigo, tá? Que lá atrás, vocês se lembram quando ele deu aquela informaçãozinha? Que criticaram ele, massacraram ele na internet. Muita gente bateu nele forte, dentro e fora do Grêmio, colegas jornalistas, inclusive, bateram nele muito forte pela informação que ele deu e que se provou agora, para mim, pelo menos, que eu trago para vocês, que é verdade. Muita gente não vai gostar desse vídeo aqui, tá? Porque muita gente tem hate em cima da figura dele, uma figura que polariza muitos sentimentos, ou pro bem ou pro mal. E muita gente não vai gostar de eu fazer esse vídeo, mas dê a José o que é de José. Se ele tá errado, se eu vejo tá errado que nem ele estava errado, eu critiquei naquela questão de falar dos mortos de fome, na repercussão desse caso ainda, a gente tem que vir aqui e contar quando ele tá certo, que ele esteve certo e bateram muito forte nele e o mesmo tempo que provou quem estava melhor, que foi quem era melhor, Messi ou Tyson, provou sobre Alex Bagé agora para nós também. Eu vou contar em detalhes o que eu ouvi, tá? Da minha fonte para vocês. Daqui a pouquinho, antes eu quero pedir para vocês darem um like no vídeo, se inscreverem no canal, que é fundamental, tá? Ajuda a gente a chegar nesses 20 mil. Comenta aí o que tu acha desse caso todo. Lá atrás o Bagé falou de Arthur e de Dutra, nenhum dos dois mais está no Grêmio agora. Deixa a tua opinião aí, raiva para chegar num público maior e vamos embora. Vocês vão lembrar que a questão de um mês e meio, dois, o Bagé trouxe a informação no Futebol Alegria do Grêmio que a relação entre Dutra e Arthur não era das melhores. Tá, não era das melhores. E que a permanência do Arthur estava bem difícil, até a tendência é que não continuaria. Daquele dia em diante, ocorreu um movimento na internet e dentro do Grêmio de ataques ao Alex Bagé. Tá. Que depois culminou naquela fala dele lá, dizendo, chamando a galera de morto de fome, que aí foi que eu entrei, aí eu fiz a crítica, porque, cara, porque ele se referiu a pessoas que são pequenas no YouTube, assim como eu, tá? Mas não que eu o tenha atacado, tá? Então o chapéu não serviu para mim. A frase me incomodou e eu falei sobre isso. E tá aqui no canal, é só vocês procurarem que tá. O vídeo tá em algum lugar aqui, tá? Que eu fiz esse vídeo. Só que dê a José o que é José. Eu não tenho nada contra a pessoa do Alex Bagé. Não tenho porquê só. Quando ele tem razão, a gente tem que vir aqui fazer justiça, porque é o que a gente se propõe nesse canal. Quando alguém fala alguma coisa que não corresponde aos fatos, a gente vem aqui e aponta o dedo. Quando uma pessoa é injustiçada em haver com o Grêmio, a gente vem aqui e dá os louros a ela. Eu não sei se tem mais gente que vai fazer isso, provavelmente não. Muita gente, que nem eu falei no início, que tá vendo esse vídeo, não vai gostar de eu fazer essa defesa, mal falando, que não é uma defesa. É uma questão de justiça só. Porque naquela vez ele foi apedrejado. E que nem eu falei ali, eu tava conversando com um monte de pessoas ontem pra cá, desde que saiu a informação do Marco Souza, depois a nota do Grêmio, sobre a saída do Arthur. Ouvi muita coisa, algumas eu falei em live pra vocês, outra eu falei em vídeo. Tá tudo aqui no canal, documentado. Os motivos que o Grêmio nem quer que tu saiba, porque o Arthur saiu. Tá. Isso tá em outros vídeos, eu posso fazer outros vídeos só com isso também. Não é a ideia disso aqui. E dentre essas conversas com uma pessoa de muita credibilidade comigo, tá? Que obviamente a gente vai preservar a fonte aqui, porque não tem por que entregar a fonte de bandeja assim, senão ela deixa de ser uma fonte. A pessoa me disse: lembra daquele caso que o Alex Bagé falou tempo atrás? Ele tinha razão. Tá. E apedrejaram ele, muita gente sem saber dos fatos. E muita gente sabendo mais para aproveitar a figura dele, que ele tem muito hate em cima. Vamos jogar aquela pedrinha para colher uns likes na internet, e assim se aconteceu. Foi o que me foi dito, tá? Não tirei isso da minha cabeça, foi o que me foi dito. Ele sabia de algumas coisas internas que tinha outras pessoas que sabiam, tá? Tinha outras pessoas que sabiam. Eu não era um deles, óbvio. Tinha outras pessoas que sabiam pelo que me foi dito. Algumas preferiram só deixar quieto, né? Vamos assim. Ele tocou o dedo na ferida, ele mexeu num vespeiro. As vespas foram pra cima dele, inclusive levaram o Arthur. Ele mesmo disse que o Arthur não viu o vídeo dele, só mostraram alguma coisa pro Arthur e diz: ó, vai lá falar que não teve nada lá pra atacar o Bagé. Isso é palavras do Bagé, não são minhas, tá? Mas foi um movimento coordenado pra cima dele e tal, pra tentar dar aquela coisa. Só que o tempo passa e as coisas aparecem, né, gente? O Arthur não ficou no Grêmio, como vocês viram.
Teve hoje de meio-dia aquela coletiva bizarra, de 12 minutos do nosso vice-presidente de futebol. E a gente vai ligando as peças, vai conversando com pessoas. E a gente chega. O fato é que assim, ó. Aí eu posso dizer para vocês, a direção nunca quis muito a permanência do Arthur. Teve animosidade sim dessas pessoas com o Arthur. Eu falei com algumas pessoas do staff ali, do entorno do Arthur, tá? O Arthur tá pistola não com a instituição, não com os torcedores. O Arthur e seus blue caps ali, sua equipe de trabalho, né? Estão pistola com o departamento de futebol e com a direção do Grêmio. Tá? Porque só faltaram entregar ele numa bandeja de volta. Ele queria muito ficar, tá? Ele queria muito ficar. Tem informações muito desencontradas sobre o que ele pediu de salário e sobre o que era real. Tá? Teve gente falando em 3 milhões, os chapas brancas do presidente agora aí estão efusivos na internet aí, né? Mas teve isso. E que nem aqui, ó, fazer esse vídeo de justiça aqui, por mais que muita gente não goste da figura que eu estou fazendo a justiça, porque ele sabia de coisas lá, daí por motivo A, motivo B. O Bagé é um cara assim, o que tu gosta ou o que tu não gosta. Não tem aqui, eu não conheço uma pessoa nesse estado aqui que torce para o Grêmio que seja alheio ao Bagé. Ou tu gosta do Bagé ou tu não gosta do Bagé. Entende? Ele polariza muito os sentimentos, não à toa ele é popular, o canal dele é o que é, a Bagé TV, tem 300, quase 300 mil inscritos, eu vi que estão batendo, tá? Estão muito fortes, lançando vários produtos, e ele polariza sentimentos, e as pessoas que estão do lado ruim desses sentimentos pela figura dele, não vamos perder a chance de tocar as pedras, né? Por isso que eu digo, eu venho aqui fazer essa justiça. Eu posso dizer para vocês o que? Eu não sou amigo do Bagé, eu não sou próximo ao Bagé, eu nunca falei diretamente com o Bagé, tá? Nunca falei nem diretamente com ele. Então eu não tenho por que vir defender ele de graça aqui. Não tenho mesmo por que vir defender ele de graça aqui. Mas eu me sinto numa... alguém que cobre Grêmio, alguém que debateu esse caso lá atrás muito, principalmente em lives, tá? Porque o único vídeo que eu fiz sobre ele foi quando ele chamou os caras de mortos de fome lá, e isso eu não gostei mesmo, eu não gosto. Não é uma coisa que eu faria, não é uma coisa que eu falaria independente, mas eu também não estou na situação dele. Eu não levei as pedradas que ele levou e tá tudo certo, cada um com a sua linhagem. Mas o caso ali da fala dele foi muito repercutido, foi muito, e a gente traz aqui o lado que eu ouvi, tá? Na questão da apuração. O lado que eu ouvi sobre isso, que é que tentaram, digamos, tocar umas pedrinhas nele para tentar apaziguar. De lá para cá, o Dutra saiu, que era um envolvido, o Arthur saiu, que era outro envolvido, e as coisas vão aparecendo. Inclusive, falando em Dutra, né? Que papelão ter que botarem o Dutra hoje naquela coletiva lá. Claramente, ele extremamente desconfortável lá sentado, não queria lá estar. E o Rafael Lima completamente despreparado para responder numa entrevista coletiva. Tanto que a entrevista coletiva durou apenas 12 minutos, com o Rafael 22 para 3 pessoas falarem. Eu sei que tu talvez não deve ter gostado, que eu vou perder inscritos por fazer esse vídeo, mas a verdade tem que ser trazida à tona. Quero a tua opinião sobre isso? Deixa aí. Like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e fica por dentro de tudo que envolve o universo gremista. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima. Tchau, tchau.